Olá, tudo bem? Eu sou Kessia e vamos continuar a nossa saga falando de custeio direto ou variável. E já demos uma pincelada nesta temática quando falávamos de custo fixo, lucro e margem de contribuição. Nesta aula, eu sugiro que você acompanhe os vídeos, o vídeo ou os slides. Vamos lá? E como de costume, vamos dar um previously em custeio por absorção. E neste previously, o que a gente se preocupava no custeio por absorção? Bem, que nós alocávamos todos os custos à produção do período, tá? E o nosso foco eram os custos diretos e os custos indiretos, tá bom? Então, nos indiretos, a gente aloca diretamente os produtos e os indiretos, nós desenvolvemos critérios de rateio, tá bom? E para a gente fazer, como por exemplo, o salário da professora de contabilidade que ministra aula em cursos diferentes e tem uma situação bem delicada. Temos uma aula falando sobre isso. E aí, gente, no custeio direto ou variável, o nosso foco vão ser custos variáveis e custos fixos, tá? Lembrando que os variáveis, eles podem ser diretos ou indiretos e os fixos também podem ser diretos ou indiretos. Mas o nosso foco aqui é o meu custo ele é variável ou ele é fixo. Variável é aquele que varia conforme a quantidade produzida ou serviço prestado. E os fixos que, independente do quanto você produza, você vai ter lá aquele valor como aluguel, como salário e depreciação de máquinas, e dentre outros, tá bom? E aí, o que é que nós temos dentro do custeio variável? O custeio variável, ele é utilizado para fins gerenciais. Entretanto, a gente sempre recomenda a utilização de dois tipos de custeio, dois métodos, o absorção e o variável, tá? Principalmente para pequenas empresas. E os custos variáveis, no custeio variável, eles são alocados aos produtos. As despesas variáveis, no custeio variável, ela possui um tratamento diferente daquele que é dado no custeio por absorção. Ela vai subir, como a gente já viu no cálculo da margem de contribuição, e ela vai ficar juntinho dos custos, tá? Dos custos variáveis. E aí, custos variáveis e despesas variáveis, conjuntamente, são adotados para calcular a margem de contribuição. E os custos e despesas fixas? Olha, as despesas variáveis sobem para ficar próximo aos custos variáveis e os custos fixos vão descer para ficar próximo às despesas fixas. E atenção, não fazemos rateio para custos e despesas fixos. O rateio está proibido para os custos e para as despesas fixas, tá bom? Ok? Então, essa é a grande diferença. E aqui eles pertencem ao período. Os custos e as despesas fixas, eles ocorrem dentro do período. Por exemplo, todo mês, todo primeiro dia útil, você recebe o seu salário. Todo primeiro dia útil, você paga o seu aluguel. Então, essas despesas e esses custos, eles ocorrem em função do tempo, não em função da quantidade produzida, tá bom? Então, vamos lá, continuando. E aí eu trago, mais uma vez, a margem de contribuição. E com essas mãos, porque os produtos agora contribuem para arcar com custos e despesas fixos. E o que é a margem de contribuição? É aquilo que sobrou da receita quando a gente retira os custos e as despesas variáveis. Então, eu tenho a minha receita de venda, retiro os custos e despesas variáveis, eu tenho a margem de contribuição, que vai contribuir para arcar com custos e despesas fixos, tá? E aí, se a margem de contribuição não for suficiente para arcar com esse grupo, você vai ter prejuízo na sua empresa, ok? Vamos lá. E como é que fica o esquema da contabilidade de custos utilizando o custeio variável? Olha só, os custos variáveis, e as despesas variáveis, eles vão aqui, ó,
bem um pertinho do outro. Os custos variáveis vão para o estoque dos produtos e vão aparecer aqui nessa DRE, que é diferente da que usávamos antes. Tá aqui, ó. Então, custos variáveis, estoque do produto e quando for vendida, vai para a DRE. Despesas. As despesas variáveis ocorrem quando há venda e ela vai sempre aparecer na DRE. Tá bem aqui. E os custos fixos? Custos e despesas fixas estão aqui, ó, logo depois da margem de contribuição. E aí, margem de contribuição menos custos e despesas fixos, nós chegamos à definição do lucro operacional. Percebam que nessa demonstração do resultado, nós não temos o lucro bruto, porque qual era a definição do lucro bruto? Receita líquida menos todos os custos de venda. Como aqui a gente separa os custos fixos e variáveis, eles são separados, nós não temos o total dos custos juntos, tá? Nesse custeio variável. Então, some a figura do lucro bruto. Então, vamos lá. E aqui um quadro comparativo do custeio por absorção e o custeio variável. No custeio por absorção, todos os custos de fabricação são considerados como custo do produto. No custeio variável, apenas os custos variáveis são considerados para dentro do estoque. No custeio por absorção, o resultado varia em função da produção. Lembra aquela história, se eu tenho um aluguel de R$1.000, só produzo uma unidade, essa unidade vai receber todos os R$1.000. Pronto, se eu produzo 1.000, cada uma vai receber R$1. Já no custeio variável, o resultado varia somente em função das vendas. O produto não vai ser onerado com os custos fixos, tá? No custeio por absorção, a gente utiliza o critério de rateio e muitas vezes é bem arbitrário para ratear os custos fixos ao produto. Já no custeio variável, o custeio fixo, o rateio dos custos fixos está proibido, ok? No custeio por absorção, as despesas pertencem ao período e são separadas dos custos por sua natureza. E no custeio variável, as despesas variáveis ficam próximas aos custos variáveis e as fixas ficam próximas aos custos fixos. No custeio por absorção, o lucro bruto, ele é a receita menos todos os custos do período. Já no custeio variável, nós não temos a figura do lucro bruto, e sim a margem de contribuição. Ok? Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo. Suponha que uma empresa que venda ao mês, geralmente 400 alto-falantes, com preço unitário, preço de venda R$250, tenha custos e despesas variáveis unitários no valor de 150 e custos e despesas fixos que somem 35.000. Vamos dar uma olhadinha numa tabela. O que temos aqui? Observando as unidades vendidas, 400 alto-falantes. A gente tem uma receita de 100.000, temos total de custos e despesas variáveis de 60.000 e temos uma margem de contribuição total de 400.000. Retiramos os 35.000 de custos e despesas fixos, chegamos a um lucro operacional. Se nós observamos a margem de contribuição unitária, que é se eu vender uma unidade, eu tenho os 250 de uma unidade, o preço de venda, menos os custos e despesas variáveis, 150, chego à minha margem de contribuição unitária, 100, tá? E vamos lá. Imagine que apenas um alto-falante seja vendido. Então, o que é que nós temos? Que uma unidade, ela contribui com R$100 de margem de contribuição para arcar com os 35.000 dos custos e despesas fixos. Então, a gente tem uma venda de 250, retiramos os custos variáveis e despesas e chegamos a uma margem de 100. R$100 é a contribuição que o produto dá para arcar com os custos e despesas fixos. Se eu vendo 2 produtos, eu vou ter uma margem de contribuição de 200. Tá? Então, R$200 é que o produto está contribuindo, os 2 produtos vendidos, para arcar com os custos e despesas fixos. Então, a perspectiva que nós temos realmente é que o produto contribui para arcar com os custos e despesas fixos que ocorrem independente da quantidade
produzida, eles vão estar sempre lá. Bem, é isso que eu tinha que falar com vocês sobre custeio direto ou variável. Um abraço gigantesco, a gente se encontra num próximo vídeo e eu desejo para vocês, como diz Spock, vida longa e próspera. Um abraço e até logo. Tchau, tchau.